comum de se ver nas estradas ou até mesmo no trânsito da cidade, alguns veículos com a seguinte frase escrita atrás: velocidade controlada por tacógrafo. E hoje nós viemos até aqui a Aviação Rápido Ribeirão Preto conhecer qual a finalidade do tacógrafo, o que ele faz. Então nós vamos acompanhar este ônibus que vai sair da garagem e vamos mostrar para você como é que funciona um tacógrafo. Este aí é o tacógrafo, aparentemente um velocímetro comum. Mas o que muita gente desconhece é isso aqui, ó. É um disquinho de papel que vai dentro dele, que vai controlar toda a viagem que esse veículo fizer. O seu Claudionor Mattioli é o responsável pela leitura dos tacógrafos. O seu Claudionor, qual é a finalidade realmente do tacógrafo? A finalidade do tacógrafo é manter o controle sobre o veículo e aproveitar o máximo possível da viagem do veículo. Então tudo que o veículo fizer, a parada que ele der, a velocidade que ele estiver desempenhando, vai estar tudo registrado nesse disquinho de papel? Tudo registrado no disco. A cada viagem que esse ônibus realiza, é feito isso, isso que ele está fazendo agora. Quer dizer, ele coloca aquele disquinho. Perfeitamente. Esse disco aí é de 24 horas a validade dele. Então todos os retornos das viagens devem ser trocados. Quer dizer, então agora ele acabou de colocar aquele disquinho de papel. Esse tacógrafo só vai ser aberto novamente a hora que o ônibus retornar da sua viagem. Perfeitamente. E lá dentro vai estar registrado tudo que aconteceu no percurso desse carro. Quer dizer, se esse ônibus der uma parada, ficar 20 minutos parado, vai registrar lá também? Vai registrar. Toda a velocidade que ele... Toda a velocidade dele vai ser registrada. Seja ela desde 10 km por hora até 100 km por hora, vai registrar lá? Perfeitamente. Então tá bom, então agora nós vamos acompanhar, nós vamos sair com esse ônibus aqui da garagem da Rápido Ribeirão Preto, vamos acompanhá-lo na estrada. E no retorno dele nós vamos ver o que registrou nesse tacógrafo. O senhor Paulo Messias é o motorista que vai conduzir este ônibus aqui. O senhor Paulo, há quanto tempo o senhor está nesta profissão? 3 anos e pouco, só nessa empresa. Agora de motorista mesmo eu estou há 21 anos. Há 21 anos. 21 anos. E me diz uma coisa, o tacógrafo, ele é um dedo duro dos motoristas? Positivo, é um dedo duro. Esse é o dedo duro falado. Ele é um dedo duro, mas ao mesmo tempo, quer dizer, é um controle, né? Quer dizer, Isso é um controle de velocidade, ele marca, por exemplo, a comparação. Se o caos eu vou na alta velocidade, freio seco ele consta, a freada que eu dou, as paradas de parada, os minutos certos, né? E se passar, por exemplo, acusou a luzinha vermelha, deu 90 por hora, se passar ela acusa, não pode ultrapassar daquele limite, que ele registra tudo. quer dizer, vocês têm um limite aqui na empresa que vocês não podem ultrapassar esta velocidade. Então também, além do trânsito, tem que ficar atento à velocidade que vocês estão desempenhando no veículo. Positivo, é isso mesmo. E vocês motoristas, como é que chamam o tacógrafo? É dedo duro mesmo ou tem algum outro apelido? Não, o nome é tacógrafo mesmo. É tacógrafo mesmo? Tá bom então, seu Paulo, nós vamos acompanhar um pouquinho o trabalho do senhor, tá? Bom serviço pro senhor. Tudo bem, obrigado. Vamos seguir então. Bem, aqui na rodovia Anhanguera, nós vamos pedir para o motorista, o senhor Paulo Messias dos Santos, manter 2 velocidades, porque assim quando o ônibus voltar na garagem, nós vamos poder ver essas 2 velocidades registradas no disquinho do tacógrafo. Seu Paulo, você vai manter agora 80 km por hora, pode ser? Ali está mantendo mais ou menos 85. 85. A partir que marca 90, tem aquela luzinha vermelha que ela acende, né? Quer dizer, aí já está ultrapassando a velocidade que é permitido por lei. Então vamos fazer uma coisa, seu Paulo, fica nesses 90 por hora, tenta manter a velocidade nesses 90, aí depois nós vamos ver essa velocidade registrada no disquinho, ok? Tudo bem, falou. Paulo, agora nós já registramos durante alguns quilômetros a velocidade de 90 km por hora.
Agora, o senhor poderia deixar a 80 km por hora durante alguns quilômetros também? 80 por hora agora. Nós percorremos aproximadamente 25 quilômetros com o ônibus da empresa da Rápido Ribeirão Preto. O seu Paulo, de volta aqui na garagem, o que é feito agora daqui para frente com o disco, com tudo que nós percorremos, que foi registrado no tacógrafo? Agora para frente, agora nós chegamos aqui, encostamos o ônibus e o rapaz que trabalha com os discos, que trabalha no xerifado, ele que é o responsável de abrir e colocar outro disco aí. Que é o senhor Claudinei, ele que vai vir abrir então para pegar o disco do tacógrafo. É ele quem troca. Quer dizer, então tudo aquele trechinho que nós percorremos na rodovia Anhanguera, o tempo que nós ficamos parados, nós ficamos aproximadamente uns 10 minutos parados, né, para troca, o nosso cinegrafista desceu do ônibus para filmar por fora, aqui dentro. Então esse percurso, o tempo que ficou parado, vai estar tudo registrado no disquinho? Vai estar tudo registrado. O senhor Claudio Honor vai abrir lá, então lá eles vão mostrar para vocês aonde que está marcado. O horário nós saímos, o horário nós chegamos, as paradas nós demos, a freada que o carro deu, tudo isso ele usa. Fica tudo registrado aí? Fica tudo registrado dentro disso. Tá bom então, seu Paulo, obrigado pela demonstração, que o senhor conduziu o ônibus, e vamos agora chamar o senhor Claudio Honor para ele abrir aqui o tacógrafo. Bem, seu Claudio Honor, agora é a função do senhor daqui para frente tirar e analisar o que está... Analisar o disco e ver o que sucedeu na viagem. Então vamos lá, pode ir. Não tem segredo nenhum, né? Quer dizer, Não abriu há aí, segredo, só pegou o abriu, disquinho. retira-se o disco e vai se fazer a leitura do disco. Isso aqui é o que registrou durante todo esse percurso nosso. O percurso de vocês. Para nós que somos leigos, isso aqui não representa nada, é um monte de rabisco. É aqui. um gráfico que formou, porque esse papel aqui ele é coberto por uma camada de cera. Sim. E a agulha vai riscando e fazendo um traçado. Então, a partir do momento, Sr. Claudio, que esse disco foi colocado no tacógrafo, o ônibus saiu da garagem, o tacógrafo está funcionando mesmo com o ônibus desligado? Perfeitamente. Ele entrou em movimento, ele começa a marcar. Mas, Sr. Claudio, então, para se ler tudo isso aqui, precisa fazer algum curso para entender o que quer dizer cada risco desse daí? É necessário um curso de leitura de disco. Então o senhor tem um aparelho para ler também? Perfeitamente, que ajuda a contar os riscos, os traços, todo esse gráfico foi formado aqui. Tá bom, então agora o senhor vai demonstrar para nós no aparelho como é que o senhor faz a leitura desse disco do tacógrafo? Perfeitamente. E seu Claudio Normatioli, esse aqui é o aparelho que o senhor utiliza para fazer a leitura? Para fazer a leitura do disco. Como que é feito então? Agora o senhor demonstra para nós. É simples, coloca-se o disco no aparelho, certinho, e vai ao ponto zero. E aqui inicia-se a contagem. Horário. Aqui em cima, essas de hora em hora, a partir do 1 ao 24, marca-se horário. O horário que nós rodamos com o ônibus. Então, eu cheguei aqui e falei para o senhor, não, em 10 minutos a gente faz essa matéria, é rapidinho, põe o ônibus para rodar, em 10 minutos está feito. Qual foi o tempo? Eu cumpri com o horário ou não? Não cumpriu com o horário de 10 minutos em hipótese alguma. Quanto tempo que deu? Vocês conseguiram demorar, a partir do início da viagem ao término, os seus 10 minutos foram resumidos em 50 minutos, praticamente. 47 minutos, para ser bem exato. 47 minutos. Então não dá para convencer o senhor que foi 10 minutos, que aqui acusou. Qual é o risco que o senhor disse que foi? O início, partindo do primeiro traço, aqui onde inicia-se. O primeiro traço ao final dos traços, a hora que o carro retornou e parou. Quer dizer, é esse risquinho aqui? Esses riscos. Agora, o horário é contado aqui. Cada traço desse menor é 10 minutos de viagem que vocês rodaram. E agora o percurso que nós rodamos? O percurso volta-se ao zero, zeramos novamente o aparelho e levamos ele até aqui. Vocês percorreram
uma quilometragem de 35 quilômetros. Quer dizer, quais são os riscos que o senhor viu que a quilometragem que nós percorremos? É contada por esse gráfico aqui embaixo. É contada cada traço sozinho 5 quilômetros. Quando um sobe, um desce e outro sobe, são 10 quilômetros rodados. Então vocês percorreram 35 quilômetros. Também acusou a quilometragem. Também a quilometragem. Agora, senhor Claudionor, durante o período em que nós estávamos gravando, nós precisamos dar algumas paradas, né? Porque o nosso cinegrafista desceu do ônibus, ele filmou por fora. O senhor tem aí o tempo que nós ficamos parados? Também tem o tempo que vocês ficaram parados, porque o disco acusa. Vocês pararam aqui a primeira vez. Vamos puxar o disco, que você está segurando o aparelho. Tem até o número de paradas? Tem o número de paradas, aqui é a primeira parada. Vocês ficaram parados na primeira parada. Vocês ficaram 6 minutos parados. Continuaram a rodar mais para frente e voltaram a parar aqui. Vocês ficaram parados nessa parada 4 minutos. Então representa cada descida do gráfico aqui, que a hora que ele desceu, quer dizer que isso aqui foi uma parada e quando foi realizando? Não, quando para o disco não acusa nada, há uma faixa em aberto. Você pode perceber aqui que aqui o disco não tem marca, quer dizer, o carro estava parado. Seu Claudionor, agora durante o percurso, eu pedi para o seu Paulo, motorista, ele ficar em 2 velocidades constantes, né, porque a gente pudesse registrar. O senhor pode dizer para nós mais ou menos quais foram essas 2 velocidades? Perfeitamente. Aqui vocês mantiveram uma velocidade, a máxima, 87 quilômetros. Então foi a hora que eu pedi para ele manter mais ou menos próximo aos 90 por hora, ele chegou a 87. Ele manteve 87, mas o padrão em si da viagem, ele rodou a 80 quilômetros por hora. Que foi a outra velocidade. Nós pedimos que ele permanecesse num certo período em 80 e o outro em 90. Foi o que registrou. É o que registrou. Vocês permaneceram bem mais em 80 e muito menos em 87 km por hora. Então, se o senhor quiser saber no quilômetro 273 o que o motorista estava fazendo, aqui vai estar registrado. Vai estar registrado. Vai estar. Se houver algum acidente, se houver uma parada, qualquer motivo que houver com o carro, vai ser acusado. Quer dizer, então o ônibus saiu daqui de Ribeirão Preto, chegou lá em São Paulo, na Marginal do Tietê, por causa de uma chuva, encheu lá, ele ficou 25 minutos parado. Vai mostrar aqui. É marcado no disco. Se o motorista chega lá atrasado e fala, eu fiquei 25 minutos parado, cheguei atrasado, é aqui, então o senhor vai comprovar que ele... Vai comprovar que ele ficou, de fato, 25 minutos. Então, praticamente, é esse disco aqui, um disquinho de papel, posso dizer que é um computador de bordo. Perfeitamente. Esse é a caixa preta do avião, essa aí é do ônibus. Que vai controlar, quer dizer, através daqui o senhor sabe qual foi o quilômetro que o ônibus parou, qual foi o tempo que ele ficou parado... Tudo isso... Tudo é acusado nesse disco. Perfeito. É acusado tudo nesse disco. Ok, então eu espero que vocês tenham matado a curiosidade de como funciona um tacógrafo. E hoje, a partir de hoje, quando você entrar dentro de um ônibus, você vai saber que lá o motorista está sendo vigiado através desse disco aqui, o disco do tacógrafo. Muito obrigado, senhor Claudionor, pela explicação que nos deu. Disponha.